Então, ó, mais uma questão que ele segue o mesmo padrão, né? Faz uma introdução sobre as doenças genético-moleculares, mas pergunta especificamente, ó, qual é o caráter de herança associado à mutação no gene AGTX? Então, uma questão extremamente difícil, porque dentre as inúmeras doenças genéticos moleculares que a gente tem na nefrologia, a gente ficar decorando todos os genes é quase impossível. Claro, a gente deve lembrar dos principais. Então, a gente sabe que PKD1, que a questão coloca aqui, ó, é a doença renal policística, então fica mais fácil, né? No caso, doenças do colágeno 4, a gente vai lembrar da síndrome de Alport, tá? Mas o AGTX, na verdade, a sigla do gene correta é o AGXT, tá? E que gene é esse? Esse gene aqui é alanina glioxilato aminotransferase, que está envolvida com a hiperoxalúria primária. Então a gente vai ter aqui o diagnóstico de hiperoxalúria primária no seu tipo 1. As questões, na enorme maioria, abordam o tipo 1, a hiperoxalúria primária tipo 1, porque 80% dos casos estão associados a esse tipo, né, que é a mutação aqui no gene AGXT. Tá? Então, a gente deve lembrar, e aí fica mais fácil. Quando a gente lembra que esse gene está envolvido com a hiperoxalúria primária, aí sim a gente vai lembrar que na hiperoxalúria primária ela vai ter um padrão de herança autossômico recessivo. Então, o item 3 aqui é o que melhor responde à questão. Só para a gente gerar um aprendizado. As doenças autossômicas recessivas são mais raras, tá? Da gente ver no nosso dia a dia. Elas são mais graves e geralmente se manifestam na infância, tá bom? E elas fortemente têm uma característica, que é a consanguinidade na família, ou seja, os pais são primos, né? Tem parentesco, é um casamento consanguíneo e aí corre o risco daquele filho ter os dois cromossomos dele, né, os dois genes, terem a mutação específica. E aí tem uma manifestação de doença autossômica recessiva. Então, o aprendizado da questão, quando a gente vê uma história clínica de doenças mais raras, que iniciam na infância, que tem essa história de consanguinidade forte, né, a gente vai lembrar das doenças recessivas. Mas nesse caso aqui é uma questão difícil, que a gente teria que reconhecer qual é a doença associada com esse gene e lembrar do padrão de transmissão, né, do heredograma lá, que é uma doença autossômica recessiva, mas uma questão que traz aprendizado para a gente, apesar de ser muito difícil.